Capítulo 2. O que ninguém dizia. Depois daquela tarde debaixo da chuva, algo mudou entre Júlia e Mateu. Não foi uma mudança enorme, daquelas que todos percebem imediatamente. Eles não começaram a andar de mãos dadas, nem se sentar juntos em todos os recreios, como se o mundo já soubesse aquilo que eles ainda não tinham coragem de dizer. Foi algo mais silencioso. Um olhar demorado, um sorriso que surgia sem querer. Uma mensagem enviada à noite com uma desculpa boba. Uma pergunta simples carregada de algo a mais. Você chegou bem? Terminou a tarefa? Vai levar o livro amanhã? Coisas pequenas. Mas, às vezes, são justamente as coisas pequenas que mais revelam o que acontece no coração. Júlia começou a esperar os recreios de uma maneira diferente. Antes saía para o pátio com Martina, comprava alguma coisa na cantina e conversava sobre qualquer assunto. Mas agora, por mais que tentasse disfarçar, seus olhos procuravam Mateu entre os grupos de alunos. E quase sempre o encontravam. Às vezes ele estava encostado em uma parede desenhando em seu caderno. Outras vezes conversava com Tomás, seu amigo mais próximo. Mas mesmo quando estava com outras pessoas, Mateu parecia perceber quando Júlia aparecia. Erguia o olhar, sorria de leve, e isso bastava para transformar o dia dela. Martina foi a primeira a perceber. Numa manhã, enquanto esperavam o início da aula de história, Júlia olhava pela janela. Na verdade, não estava olhando a janela. Estava observando o reflexo de Mateu, sentado algumas carteiras atrás. Martina se inclinou em sua direção. Você gosta dele. Júlia reagiu rápido, rápido demais. O quê? Do Mateu, você gosta dele. Não. Sim. Não, Martina. Júlia, por favor, você olha para ele como se fosse o último chocolate da cantina. Júlia abriu a boca para responder, mas não encontrou nenhuma frase inteligente. Você é insuportável, murmurou. Martina sorriu vitoriosa. Mas eu tenho razão. Júlia abaixou os olhos para o seu caderno, tentou se concentrar no título da folha, mas as letras pareciam embaralhadas. Porque talvez Martina realmente tivesse razão. Talvez ela gostasse de Mateu. Gostava quando ele ria baixinho, como se tentasse não chamar a atenção. Gostava da forma como ele escutava sem interromper. Gostava que ele não zombasse das suas histórias. Gostava que a fizesse sentir-se vista, mesmo quando ela tentava se esconder atrás dos próprios silêncios. Mas admitir isso era perigoso, porque, enquanto não se diz o que sente, tudo parece seguro. Mas quando se aceita, quando se dá um nome ao sentimento, ele deixa de ser um segredo e começa a se tornar real. E o que é real também pode machucar. Mateu também não estava tranquilo. Tomás percebia isso toda vez que Júlia passava por perto. Lá vem sua escritora favorita, dizia com um sorriso provocador. Mateu fechava o caderno rapidamente. Não começa. Quando você vai contar para ela? Não há nada para contar. Tomás se apoiava na cadeira. É isso que todos dizem antes de se apaixonarem perdidamente. Você exagera. E você é um covarde. Mateu lançava um olhar irritado, mas não conseguia ficar realmente bravo, porque uma parte dele sabia que Tomás tinha razão. Ele gostava de Júlia. Gostava mais do que queria admitir. Mas Mateu tinha uma maneira complicada de amar. Não porque não soubesse sentir, mas porque tinha medo de sentir demais. Desde que sua mãe foi embora, aprendeu a não depender muito de ninguém, a não esperar demais, a não criar expectativas além da conta. Porque quando alguém importante vai embora, o vazio que deixa é difícil de preencher. E Júlia, sem perceber, estava começando a ocupar um espaço grande demais. Numa sexta-feira à tarde, depois das aulas, a professora de literatura pediu a alguns alunos que ficassem para organizar os cartazes de uma exposição. Quase todos inventaram desculpas para ir embora rapidamente. Júlia e Mateu foram os poucos que ficaram. A sala ficou em silêncio. Lá fora, a escola ia se esvaziando aos poucos. Ouviam-se passos distantes, portas se fechando e o eco de algumas vozes no corredor. Júlia estava em pé sob uma cadeira, tentando colocar uma cartolina na parede. Me passa a fita adesiva? Pediu. Mateu entregou. Cuidado, você vai cair. Não vou cair. É isso que todos dizem antes de cair.
Júlia olhou para ele lá de cima. Que confiança você tem em mim? Muita, por isso estou avisando. Ela tentou ajeitar a cartolina, mas a cadeira se moveu levemente. Foi apenas um segundo, um movimento mínimo, mas suficiente para que ela perdesse o equilíbrio. Júlia soltou um pequeno grito. Mateu agiu rapidamente. Segurou-a pela cintura antes que ela caísse. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Júlia ficou com as mãos apoiadas nos ombros de Mateu. Ele a segurava com cuidado, como se tivesse medo de apertá-la demais ou soltá-la cedo demais. Estavam perto, perto demais. Júlia desceu lentamente da cadeira. Seus pés tocaram o chão, mas Mateu não se afastou imediatamente. Eu avisei, murmurou ele. Ela tentou respirar normalmente. Não diga nada. Eu não ia dizer nada. Eles se olharam, e naquele olhar havia uma pergunta que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Júlia sentiu o coração bater forte. Mateu baixou ligeiramente os olhos, como se quisesse dizer alguma coisa, como se estivesse prestes a cruzar uma linha, mas não o fez. Nesse momento, ouviram uma porta se abrir no corredor. Os dois se afastaram rapidamente. A inspetora apareceu na entrada. Crianças, terminem logo que vamos fechar a escola. Sim, já terminamos, respondeu Júlia rápido demais. A inspetora foi embora. A sala voltou ao silêncio, mas já não era o mesmo silêncio de antes. Mateu recolheu a fita adesiva do chão. Júlia organizou alguns papéis sobre a mesa, embora não fosse necessário. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Quando saíram da escola, caminharam juntos até a esquina. Nos vemos na segunda-feira, disse Mateu. Sim, nos vemos. Júlia esperou que ele dissesse algo mais. Mateu esperou que ela dissesse algo, mas os dois ficaram com as palavras presas na garganta. Naquela noite, Júlia abriu seu caderno e escreveu uma frase. Às vezes o amor começa antes que alguém tenha coragem de dizê-lo. Depois ficou olhando para a folha, e pela primeira vez entendeu que talvez não estivesse escrevendo sobre personagens inventados. Talvez estivesse escrevendo sobre ela e sobre Mateu.